Meus irmãos, graças a Deus pelos louvores entoados, mas para nós ganharmos tempo, já vamos ouvir a palavra também pelo nosso irmão Davidson Pontes, pregador, que tem se empenhado na obra do Senhor. E nós agora estamos aguardando a solicitação dele. Estamos aguardando a solicitação para ele. Meu amigo, Opa! a paz do Senhor, rapaz. Pai do Senhor, gente. Meu áudio tá legal aí pra vocês? Tá legal, na medida. Pela Rapaz, misericórdia do quanto Senhor. tempo É, é a verdade. gente, a gente não se vê mais por aí, mas se vê aqui na live. É, rapaz. Meu irmão, quero já agradecer ao Senhor pela honra, né? Nós estamos vendo o Senhor ministrando a palavra do Senhor. Sabe que é sempre um prazer ouvir o Senhor ministrar a palavra, que Deus continue lhe abençoando, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Meu irmão, fique à vontade. Transmita aquilo que o Senhor colocou no seu coração para nos entregar. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo carinho, pela amizade, pelo respeito e consideração. Louvar a Deus pela vida de vocês. E eu quero deixar um texto. Que está no livro do Gênesis, capítulo 18. Eu quero ler com vocês o versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 18, versículo 13 e 14. E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Esse texto, ele é clássico, ele é um texto especial. Trata-se de uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada e um dos homens mais respeitados por Israel até os dias de hoje. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que sobre o patriarca Abraão. Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé, o homem que foi chamado por Deus de uma maneira extraordinária, e ao ouvir a voz de Deus, ele atendeu esse chamado. Abraão, nós consideramos este homem por tamanha fé e determinação de ouvir a voz de Deus e atendê-la sem ver o que estava diante dos seus olhos. Abraão, por sua vez, ele é contemporâneo de outro patriarca. Os historiadores, estudiosos dizem que o patriarca Jó, ele foi contemporâneo de Abraão. Mesmo que não mostrando evidências que eles se conheceram pessoalmente, mas geograficamente seria impossível naquele tempo. Porém, os historiadores dizem que eles viveram em uma mesma época. Observe que Abraão, ele recebe um chamado de Deus, e o chamado de Deus tem um propósito. E para você chegar ao propósito, após o chamado, existem os processos. E é justamente nos processos que Deus ele vai entender, claro, numa linguagem humana nossa, que Deus vai entender se você realmente é ou se você não é. E quando eu digo Deus vai entender, lembrando que eu estou usando uma linguagem humana para que nós humanos possamos entender, pois nós sabemos que Deus, ele conhece e sabe de todas as coisas. Quando Abrão, ele é chamado, Deus vai chamá-lo assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Olha o que Deus está dizendo para Abrão. Deus está dando 3 ordenanças para Abrão. A primeira ordenança é: Abrão, sai da tua terra. A tua terra te dá limites. A terra que você está te dá limitações. Número 2, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Não dá para mim fazer o que eu tenho de realizar com você, com pessoas próximas. Abrão, número 3, sai da casa de teu pai.
Olha que Deus está dizendo, sai da casa do teu pai. Deus não está dizendo, deixa de ser filho do teu pai. Deus não está dizendo, desrespeite a paternidade. Deus está dizendo, sai da casa do teu pai. São 3 ordens. E Deus vai dizer, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Observe que o problema da nossa geração é que muita gente quer sair. Muita gente quer fazer. A internet deu voz para muita gente e ouvido para muitas pessoas. Observe que todo mundo quer fazer, todo mundo quer sair, todo mundo quer realizar. O problema não é você sair. É quem vai com você na saída. Por isso que tem muita gente frustrada, porque sai e retorna. Porque foi sozinho. Abraão não está aventurando. O problema não é você muito fazer. É como você faz e quem mandou você fazer. Abraão entende. E Abraão tem um nome que é peculiar, porque o nome Abraão significa grande pai ou pai grande. Abraão ele está numa situação complicada. Por quê? Porque o pai dele, Terá, ali em Ur dos Caldeus, deu para ele esse nome. Abraão, grande pai. Só que Abraão tem 75 anos, é casado com Sarai, e a sua esposa é estéril, irmão. Além de Abraão já ser velho, a esposa é estéril. Então observe que o nome que Abraão tem, que o seu pai o deu, já traz um certo constrangimento para ele. Porque o que acontece aqui? Como é que eu tenho o nome de grande pai e tenho 75 anos, sou casado e não tenho um filho? Se isso não dá frustração num ser humano, eu não sei mais o que dá. Verdade. Deus sempre vai procurar quem usar para colocar no meio do seu projeto. O projeto de Deus, se ele tem um projeto, dentro do projeto ele chama, dentro do projeto tem os processos, e no final do projeto tem o propósito, para o fim para aquele projeto foi feito. O que acontece? Deus olha para Abrão e Deus procura, acha Abrão. Chama Abrão. O Abrão sai. O Abrão entende que não é ele que vai sair sozinho. Existe um Deus que vai o acompanhando. Deus vai mostrar a terra para Abrão. Olha o que Deus vai dizer para Abrão. Abrão, sai porque eu vou te mostrar uma terra. Eu não vou preparar a terra. Já está preparada. Eu vou te preparando no meio do caminho para algo que eu já preparei. Já está preparado. Já está feito. Mas para mim alcançar a terra que Deus quer me mostrar, eu tenho que largar o que Deus me mandou largar. Amém. Verdade. Não dá para chegar na terra que Deus mandou, que Deus preparou, que Deus vai mostrar, com bagagem das coisas velhas. Abraão vai ter que deixar muita coisa no capítulo 12. Tem gente aqui que precisa deixar algumas coisas, largar algumas coisas, abandonar algumas coisas. Porque Abraão ele sai. E Deus vai fazer promessas para ele, no mesmo capítulo. Abraão, eu farei de ti uma grande nação, Abraão. Tu serás uma bênção. Eu engrandecerei o teu nome. E a palavra engrandecer aqui, tem muita gente que se confunde. A palavra engrandecer aqui nessa conotação do capítulo 12, não é tornar o Abrão um artista com cartazes e fotos no outdoor do Abrão. A palavra engrandecer aqui, o teu nome, é mais ou menos isso aqui. Quem sai de um lugar está dado a cair ao esquecimento. Abrão está saindo da casa de seus pais, vão lembrar dele quando lá? Dia de festa, aniversário, como eu. Saí do Rio de Janeiro, nem todo dia as pessoas lembram de mim lá. Mas quando chega meu aniversário, época festiva, as pessoas ligam, mandam uma mensagem. Está fadado e dado a cair o esquecimento. E quanto mais o tempo passa, isso vai sendo mais consequente. Mas só que Deus está dizendo, eu engrandecerei o teu nome. Como? Abrão, tua mãe pode esquecer de você. Teu pai pode esquecer de você. Teus irmãos podem esquecerem de você. Todo mundo pode esquecer de você. Eu engrandecerei o teu nome. Como? Eu te garanto. Eu não me esquecerei de ti. Amém. A convicção que você tem que ter, após Deus te inserir no projeto dele, é que você foi chamado e ele não abandona no meio do caminho quem ele chamou. O que acontece? Deus faz várias promessas para Abrão. Vocês dois são inteligentes, as pessoas que estão aqui também.
Se essa voz é poderosa para fazer o Abrão, que tem uma vida feita no capítulo 12, ali no contexto familiar, sair da sua casa, essa voz é poderosa para fazer tudo que prometeu no capítulo 13, não é? É. Por que ele não faz? Porque ele não faz. Meu irmão, Sabe por que ele não ele faz? não. Sabe por que ele Diga não aí. faz? Porque não existe uma chamada sem processo. Sabe por que Deus não fez no 13? Bem, Porque não existe história sem personagem, nem chamada sem processo. rapaz. Verdade. Ele tem poder de fazer no 13? Tem. Ele tinha poder de fazer no 12, se ele quisesse. Por que ele não fez no 12? Porque no 12 ele chamou. Mas ele é tão poderoso, por que ele não fez no 13? Porque não existe ministério sem história. E não existe processo. E não existem processos que sejam vazios de histórias. Para você estar dentro do projeto, você tem que entender que existe o propósito. Mas antes do propósito acontecer, tem os processos. Por que ele não fez no 14, então? Porque no processo tem lágrima. No processo tem lágrima. No processo tem choro. No processo tem o tempo que você desanima. No processo tem o tempo que você se desespera. Mas em todos esses momentos no processo, tem um detalhe que eu preciso dizer aqui. Diga aí. O Deus do propósito sempre estará contigo. Ainda que em silêncio. Independente de tudo. Independente de qualquer coisa, o Deus do propósito está com você. Porque ele é o dono do projeto. Até na dificuldade. Em qualquer situação. Amém. Existe um processo para chegar no propósito. O processo é maior que o propósito. Tá ouvindo aí? Tá. O processo não é maior que o propósito. O propósito não é maior que o projeto. Mas o dono do projeto é grande suficientemente para te guiar no meio de todos os propósitos. Amém. E no meio dos processos. Amém. Nós precisamos entender que o fato de Deus estar em silêncio em nossa vida, em alguma área, não significa dizer que ele não esteja nos ouvindo. Entendeu? O fato de você orar e não ouvir a voz de Deus não significa dizer que ele não esteja ouvindo a sua. Tem horas que você não vai ouvir a voz de Deus, mas não significa dizer que ele não esteja trabalhando. Tem horas que ninguém vai se levantar e vai dizer, assim diz o Senhor, eu sou contigo. Tem horas que ele vai deixar no silêncio. Porque o processo ele é para realmente forjar o nosso caráter e nos testar na fornalha. Olha para mim aqui. O que é um vaso na mão do oleiro? É só um vaso que está sendo moldado. O que é um vaso antes de entrar na fornalha? É só uma massa de barro que está modelada. O vaso é vaso mesmo depois que ele passa na fornalha. Aí ele passa a ser usado. Ele é solidificado. Então nós temos que entender que existem momentos de choro dentro do processo. E não é porque você está chorando dentro do processo que Deus te abandonou para você não chegar no propósito. Porque o choro ele pode até durar uma noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. Ele pode durar, ele não vai durar. E se durar, tem uma alegria nessa etapa do processo. Amém. Quer entender uma coisa? Não há propósito sem passar por processo e não há processo se não tiver chamado. Essas três coisas englobam o propósito e o projeto. Porém, em todas essas situações, Deus vai estar com quem Ele chamou. Observa que no capítulo 13, Deus não cumpriu. No capítulo 14, Deus não cumpriu. Então Ele vai cumprir no 15, vai ser agora. E se eu te disser que Ele não cumpriu no 15 também, irmão? Não, meu irmão. Você tem que ter história, irmão. É. Você tem que ter experiência. Tem muita gente preocupada com culto.
Quando Deus ele quer ter experiência, relacionamento. O que Deus está tendo com Abraão é relacionamento. Porque a gente só pode chamar alguém de amigo depois que a gente se relaciona. É por isso que Abraão é conhecido como amigo de Deus. Ninguém é chamado de amigo por alguém sem ter relacionamento. Abraão, quando ele sai, ele está se relacionando com Deus. E no relacionamento nós vamos conhecer Deus chamando Abraão como amigo dele. Então nós precisamos compreender coisas aqui no capítulo 2, um propósito alcançado sem um projeto. Ou seja, não existe um propósito alcançado sem o processo ultrapassado. Existem os processos que você tem que ultrapassar. E nem sempre nos processos Deus vai dizer, eu sou contigo. Nem sempre Deus vai dizer. Porque Deus está forjando o teu caráter. Davis, então por que Deus não disse para mim que ia acontecer algumas coisas difíceis no processo? É porque se ele dissesse, tu ficava com medo. Tu não saía, tu não ia. Lembra o que ele disse em Marcos capítulo 4, 35, o discípulo? Vamos para outra banda da margem? Mas ele não disse que tinha uma tempestade no meio do caminho. Não. Porque se ele se diz, de repente alguém fala, olha, não vamos deixa a tempestade passar. Depois a gente vai. Assim, se ele disser, a gente não vai, a gente fica com medo. Aí no capítulo 15 tem um detalhe, que eu estou perto do fim, daqui a pouquinho eu termino aqui. Tem um capítulo 15 aqui que tem algo interessante, é quando Abraão ele está dentro de uma tenda. Abraão está dentro de uma tenda. Você leu que no 18 eu chamei o nome dele de Abraão, não foi? E até agora eu estou chamando ele de Abraão. Travou pai agora. Grande ou grande pai. No capítulo 15 você vê que Abraão ainda não é o Abraão, é o Abrão. Abraão. E o que acontece? Deus vai chamá-lo. Ele está dentro de uma tenda, quem sabe triste. Porque a tendência nos processos é o desânimo bater, a vontade de parar, a vontade de desistir. Porque Deus falou e não cumpriu ainda. Porque Deus falou, mas não fez ainda. Aí Deus vai dizer, Abraão, sai da tenda aí. Aí ele vai sair. Aí Deus vai dizer, conta as estrelas do céu, se tu puder. Ele vai contar e com certeza vai perder as contas. Porque Deus vai dizer, dessa mesma maneira, será a tua descendência, incontáveis como as estrelas dos céus e extensa como as areias da praia. Por que Deus está falando para ele contar a estrela e está falando de areia, irmão? Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Quem sabe Abraão está triste dentro da tenda? Quem sabe alguém está triste aqui hoje e arrumou uma tenda para se esconder, para se abrigar? Deus está dizendo, toda vez que você tiver com a mente aqui na terra, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em deixar, você nunca vai compreender as coisas do céu. Amém. O Abraão contou as estrelas e perdeu as contas. E aqui é uma palavra para alguém, segura essa brincadeirinha aqui agora. A palavra é essa aqui. Deus não chamou o Abraão para contar a estrela, irmão. Para mim aqui. Deus não chamou o Abraão para contar a estrela. Quando o Abraão está contando estrela, ele está fazendo conta. Deus estava dizendo mais ou menos isso aqui para Abraão e para alguém. Eu não quero que você perca seu tempo fazendo contas, usando a matemática humana, para tentar desenvolver o resultado de um problema que está aqui na minha mão. Só eu tenho a solução. Porque toda vez que você inventa de contar estrela, você desanima. Você para. Você faz conta e não chega no denominador comum. Para onde você vai? Para dentro da tenda. É tão forte que Deus fala com Abraão, renova as forças de Abraão, mas quem tem que entender o propósito de Deus e os processos dentro do projeto sou eu, não são terceiras pessoas. Abraão não é casado com a Sarai? Isso. No capítulo 15, Deus renova a força de Abraão, a fé de Abraão. Aí no 16, ele aceita o convite da Sarai de coabitar com Agar e ter um filho. Deus não falou com ele no 15? Por que ele deu ouvido a Agar, a Sarai no 16? A Sarai não... Não, se liga nisso aqui. A Sarai não fez de maldade. Não. Deus falou com Abrão, não foi com a Sarai. A Sarai está desesperada porque ela está dentro do propósito, dentro do projeto, só que ela não conseguiu entender os processos que Abrão está passando. E que ela está passando. Vocês estão lembrados? Deus prometeu a Abrão ser grande, frutífero, mas ele tem 75 anos e ela é estéril. Está ficando velho, o costume das mulheres já cessou nela. Ela está olhando e se desespera. Mas quem tem que crer? É o Abrão. Foi Deus que o chamou, não foi Sara. Não foi a Sarai, sua esposa. Deus chamou
Vai ter pessoas no meio dos processos que vão olhar pra gente e vão dizer, rapaz, para com isso. Essa história de ser jovem e estar na igreja, abandona isso. Essa história de tu ser crente, abandona isso. Eu não vejo tua vida mudar. Olha o que tu tá passando. As pessoas do lado de fora não entendem os processos que nós passamos porque elas veem a nossa vida. Elas olham e digam, não tem como a vida desse rapaz dar errado. Eu conheço ele, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma menina de Deus e tá passando isso. Aí vão chegar com ideias. Faz assim, faz assado. Mas Deus não falou com ele no 15? Por que ele vai se dobrar no 16? É porque a Sarai fica desesperada, ela quer ajudar. Mas ela não entende o processo. No processo tem dor, gente. No processo tem dor. No processo tem dor, no processo tem solidão, no processo tem desilusão, no processo tem esquecimento dos homens. O que acontece? Ela se desespera e diz, Abrão coabita. Aí vai vir o Ismael, aquela conversa toda, você sabe muito bem, do capítulo 16. Aí lá vem o capítulo 17. No capítulo 17, Deus vai voltar a falar com Abrão. Sabe o que Deus vai dizer? No capítulo 17, olha o que Deus vai dizer. Abrão era da idade de 99 anos. Olha quanto tempo tem. 24 anos depois de chamar o Abrão. Chamou com 75, está falando com 99. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Eu farei o meu pacto entre mim e ti e multiplicarei excessivamente. Deus falou com Abrão. Mas no versículo 5, sabe o que ele vai dizer? Olha para mim aqui. No versículo 5 ele vai dizer, Abrão, parece que Deus quer punir o Abrão dentro do propósito, ali do projeto. Porque ele vai dizer, Abrão, vou mudar o teu nome. Oh, glória. Abrão, vou mudar o teu nome. Parece que Deus quer envergonhar o Abrão. Sabe por quê? Porque Deus vai dizer, teu nome não será mais Abrão, grande pai. Se chamarás agora Abraão, pai de uma grande nação. Para um homem que tem 99 anos e o seu nome é grande pai, já tem uma frustração grande. Porque o outro filho ele não sabe nem por onde anda. Rapaz. Agora Deus olha para ele dentro do processo e vai dizer, agora o teu nome não vai ser mais Abrão, não. Deus está falando, eu vou acrescentar uma letra. A letra A. Na tua vida, Abrão, eu vou acrescentar a letra A. Agora, na vida da tua mulher, eu vou tirar a letra I. Por que será que a gente está acostumado a Deus acrescentar e nunca nos acostumamos em Deus tirar? Vocês sabem o que significa a palavra, de onde vem a palavra perdão? Sabe por que as pessoas não gostam de perdoar? Porque a palavra perdão vem de perder. E com Deus, quando você perde, você ganha. Amém. Sabe o que Deus faz? Vocês são inteligentes, olha para mim aqui, vocês que estão acompanhando. Deus olha para Abrão e diz, Abrão, no teu nome eu vou acrescentar a letra A. Agora, no nome da tua esposa, eu vou tirar a letra I. Deus tirou a letra I, tem horas, olha para mim aqui, que a gente fica triste achando que perdeu alguma coisa, não foi? No meio do processo. O processo eu disse que é para Deus nos moldar, não foi? Então vamos colocar aqui. Será que tudo que você acha que perdeu, você perdeu mesmo? Ou foi Deus que tirou? E para que Deus tirou? Existe um detalhe aqui. Deus tirou a letra I. Rapaz, se tu não pegar isso aqui, tu não pega mais nada não. Deus tirou a letra I para poder dar um renovo pro casal no meio do processo. Amém. David, você não entendi. Para dar um renovo, isso. O que é renovo? Na nossa língua portuguesa, no Aurélio Buarque de Holanda, que é de Passo de Camaragibe, conterrâneo dos alagoanos. A palavra renovo significa o quê? Melhorar, mudar para melhor, aprimorar. Davidson, para que Deus ele tirou de mim algumas coisas que eu penso que perdi e vivo chorando? Para mudar para melhor, para melhorar e aprimorar. Por que Deus tirou?
Por que Deus tirou? Porque se ele pedir, tu não larga. Aí ele arranca. Porque tu é apegado. Tu é apegada. Aí ele arranca. E por que ele tirou a letra I? Para dar um renovo pro casal. Me explica, Davis. Olha o que o casal tá passando no processo. Deus chamou no 12, passou o 13, passou o 14, o 15, o 16. Chega o 17. No 17 ele muda o nome. Acrescenta a letra A para Abraão e tira a letra I. De Sarai. E ele vai chegar e vai dizer para Abraão no versículo e no capítulo que nós lemos no 18 de Gênesis, versículo 13 e 14 que nós lemos no início como base. O que ele vai dizer? No tempo da vida, Sara terá um filho. A Sara vai fazer o quê? Vai rir. O Abraão riu também. E o que acontece aqui? Porque eles olharam para o campo da impossibilidade. Eles olharam para o campo da impossibilidade dentro dos processos para chegar no propósito. E aqui para nós, o campo da impossibilidade humana não dá limites para o Deus do impossível. Vou repetir isso aqui. O campo da impossibilidade humana não dá limites para o Deus do impossível. Abraão tinha 99 anos, a Sara velha. Deus promete para ele, no capítulo 18, vai dizer para ele, a Sara vai ficar grávida no tempo da vida. Só que a Sara riu. Eles riram. E qual foi a letra que Deus tirou? Quero que você responda. Qual foi a letra que Deus tirou de Sarai? Tá bom. Quando um casal descobre que está grávido, eles vão tirar uma ultrassom para descobrir o sexo da criança. Quando se descobre o sexo da criança, ou a mãe ou o pai determinam o nome e os dois entram num acordo. Por exemplo, aqui em casa, a minha filha, quem colocou o nome foi minha esposa. Ela tinha esse sonho de colocar o nome numa menina quando fosse mãe. Helena. Eu concordei. E se eu disser para vocês que no filho de Abraão e Sara, não foi nem o pai Abraão que colocou o nome, e nem a Sara, que é a mãe, que escolheu o nome. Ninguém dali do meio escolheu o nome. Quem foi que escolheu o nome? Deus. Na Bíblia tem coincidência? Não. Na Bíblia tem renovo. Qual é o renovo? Qual é o nome do filho de Abraão e Sara que Deus coloca o nome? Diz pra mim, hein? Isaac. Qual foi a letra que Deus tirou do nome de Sarai? Qual foi o nome que ele deu pro menino? Isaac, meu irmão. Glória a Deus. Não deram glória a Deus aqui no comentário porque é tão frio, tão gelado. Mas vocês perceberam que no meio dos processos a gente perde algumas coisas e às vezes chora, mas é Deus que arranca para nos dar algo a mais? Deus tirou o I, na nossa língua portuguesa, Deus tirou o I de Sarai e deu para ela um renovo, porque ele tirou o I para aprimorar, para mudar para melhor, para melhorar. Ele deu o I de volta, deu o S, deu o Q, deu o U e deu o E. Ele deu muito além daquilo que ele tirou. Glória a Deus. Porque no processo ele tira coisas para que a gente seja ainda mais preparado. Mas a gente entende uma coisa, ele tirando a letra A, ou ele acrescentando a letra A, ou tirando a letra I, no final, você vai sorrir no processo. Você vai chegar ao propósito. Glória a Deus. Amém. Não é verdade? Você vai chegar no propósito. Então entenda que a mesma mão que dá é a mesma mão que tira. Vamos concluir. Então nós entendemos que nos processos dentro do projeto que vai nos levar a um propósito, nós temos que compreender que nesse chamado nós vamos perder algumas coisas. E nessa situação de perder, nem sempre nós vamos perder de fato. Deus vai arrancar de nós para nos dar algo melhor lá na frente. Só que a gente não entende, a gente fica chorando, a gente fica se achando a pior pessoa do mundo, a gente fica querendo culpar A, querendo culpar D, querendo culpar D. E Deus dizendo, não, você não perdeu, fui eu que arranquei só para te dar algo melhor. Nós precisamos entender que a mão de Deus que acrescenta é a mesma mão que arranca. Quem falou sobre períodos de tempo?
no processo, até a chegada do propósito, existem períodos de tempo. Quem falou melhor na Bíblia sobre períodos de tempo? Foi o homem que escreveu 3 livros. Foi Salomão, filho de Davi, neto de Jessé, bisneto de Obed, tataraneto da Ruth. Ele falou que existe tempo para todas as coisas no capítulo 3 de Eclesiastes. E para todas elas um propósito. Esse tempo justamente é o processo. Não dá para chegar a um propósito pulando as etapas do processo. É por isso que tem muita gente que chega, mas não permanece. Porque o importante não é subir. O importante é permanecer. O importante não é chegar. O importante é chegar e permanecer. É por isso que você vai ver Moisés dizendo: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés está dizendo para Deus o seguinte, claro, com todo respeito e reverência a Deus, ele está dizendo: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que ele está dizendo? Subir eu até quero. Chegar eu até quero. Mas eu sei que se a presença do Senhor não estiver, com a mesma velocidade que eu chego, eu não vou permanecer, eu vou cair. Ele está dizendo, se for para chegar lá e a presença do Senhor não estar comigo, eu prefiro estar aqui com o Senhor no deserto. Porque Moisés entendeu que o que manda não é o ambiente, é quem está com você no ambiente. Amém. O ambiente, para quem prioriza a presença de Deus, é o que menos importa. Quer ver outro detalhe? Davi não foi ungido a rei? Dentro da casa de seu pai, o Jessé, o belemita? Quem é ungido a rei tem que ir para onde? Para o trono. Davi foi para o trono? Davi foi para o pasto. Por que Davi foi para o pasto? Porque ele entendeu que tem um tempo. Existem processos. Golias foi um processo. E Davi entende que o pasto, independentemente do ambiente, quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, a mão dele protege. Davi matou urso, matou leão, processo. Matou o gigante Golias, processo. Suportou Saul, processo. Escapou da morte de Saul, processo. Sentou no trono, propósito. Isso, amém. Glória a Deus. Amém. Quando eu entendo que a presença de Deus é o primordial para a minha vida, o trono é só um detalhe. As oportunidades só são um detalhe. O púlpito é só um detalhe. Porque quem tem altar não esquenta a cabeça com o púlpito. É só Amém. consequência. Amém. Entendeu? Então quem tem altar não esquenta a cabeça com a oportunidade, elas virão naturalmente. Quer ver aqui processos para chegar no propósito? Vamos lá, junto com vocês. José sonhou. Sim ou não? Sim. Chamado. Sim. Os irmãos deles começaram a invejá-lo. Processo. Cisterna. Processo. Ser vendido. Processo. Comprado. Processo. Difamado na casa de Potifar. Processo. Cadeia de novo. Processo. Faraó sonhou. Processo. Ele interpretou o sonho. Processo. Chegou a ser governador. Processo. Os irmãos vieram no 2º ano da fome. Processo. Qual era o propósito de Deus? Salvar os hebreus. Essa foi profunda demais. Né? O propósito de Deus não era exaltar José. O propósito de Deus era salvar os hebreus. Salvar uma nação. Quer ver outra? Olha o processo continuando. O povo permanece no Egito, não permanece? José morre. O faraó morre. Outro faraó assume. Processo. O povo cresce lá dentro. Processo. Faraó baixa um decreto dizendo que os meninos têm que morrer, que o povo dos hebreus estão crescendo muito. Processo. Nasce um de uma mãe chamada Joquebede, sem nome. Ela esconde o menino. Processo. Que Moisés não recebeu o nome logo. Moisés recebeu o nome depois. Processo. Ele é colocado dentro de um cestinho, ali nas margens do rio Nilo, preso aos juncos. Processo. A filha de Faraó encontra ele. Processo. Ele vai crescendo no processo. Chega no palácio. Processo. Vai apartar uma briga dos hebreus. Alguém vai dizer, tu é assassino, vai matar a gente também? Processo. Ele foge. Processo. Deserto. Processo. Tomando conta das ovelhas de seu sogro. Processo. Ele vê a sarça. Processo. Deus vai enviar ele para libertar o povo. Propósito. Deu para entender? Deu.
Então Deus não chama alguém para dizer, eu chamei fulano porque fulano eu quero honrá-lo. Não. Deus tem um propósito para aquela honra. Desceu aqui. Posso falar mais uma? Para encerrar minha fala? Vocês deixam? Fala aí. Samuel nasceu, sim ou não? Sim. O pessoal diz o quê? A vitória de Ana, não é? Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que naqueles dias, escuta isso aqui, naqueles dias a voz de Deus era escassa. Deus não estava falando. Deus estava em silêncio. Por quê? Sacerdote desviado. Os filhos também, Ofni e Finéias. Chega uma mulher desesperada porque não tem filho. Amargurada. Quem fechou a madre dessa mulher? Pra ela estar amargurada desse jeito. O próprio Deus, né? Não tá lá dizendo que foi Deus que fechou? Quem vai abrir a madre depois? O próprio Deus. Olha pra mim aqui. Então a gente tem que entender, e eu estou dizendo aqui, então quer dizer que Deus fechou a madre para dar vitória para Ana, ou o propósito de Deus era o Samuel nascer? E para que o Samuel nascer? Olha o propósito. Ana, ela tinha um sonho que se encaixou dentro do projeto de Deus. Escuta isso aqui. Deus fecha a madre. Ana não nasceu casada. Vamos puxar disso aqui? Ana prepara o casamento e casa. Processo. Ana está vivendo feliz. Processo. Ana é estéril. Processo. Ana chora. Processo. É zombada por Penina. Processo. Humilhada. Processo. Amargurada. Processo. Chega no sacerdote. O sacerdote tem ela por embriagada. Processo. A palavra de Deus é liberada. Vai em paz. Processo. Deus abre a madre dela. Processo. Samuel nasce. Propósito. Qual é o propósito de Deus? Samuel nascendo. Lembra que Ana disse? Eu vou entregar esse menino para Deus. Para que ele cresça na casa do Senhor. Eu não disse que estava todo mundo desviado. Com quem Deus falou depois? Ninguém falou. Deus não falava com ninguém. Com quem Deus falou? Samuel, meu irmão. Com o menino que saiu de uma madre que era fechada e ele abriu para que ele nascesse. Deus tinha um propósito usando a vida de Ana. Ninguém é a última Coca-Cola do pedaço, cara. Ninguém é a última bolachinha do pacote. Se Deus fizer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nós só fazemos parte de um processo que tem um propósito dentro do projeto. E o dono desse projeto é Deus. Amém. Mas o que ele faz por nós é para um fim de um coletivo, cara. Não é só para dizer, Deus exaltou José, Deus fez por Ana. Não. Deus tem um propósito em tudo isso. Em tudo isso que nós passamos, Deus tem um propósito. Em tudo que nós passamos na nossa vida, Deus tem um propósito. Jesus veio. Nasceu. Processo. Cresceu. Processo. Ensinou. Processo. Morreu. Processo. Não. Propósito. Ele veio para morrer. Tudo que ele sofreu estava dentro do processo que o levou ao propósito, que fazia parte do projeto do Pai. A igreja nasce. Processo. Cresce. Processo. Começam a perseguir a igreja. Processo. A igreja toma uma proporção muito grande e começa a crescer mais ainda. Processo. Qual é o propósito? Voltar para casa. Que casa? A que Jesus disse em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar. Ele não disse isso? Então entenda. Entendamos. Chamado, processos, propósito, projeto. E o dono do projeto, Deus. Você tem que abraçar. Você tem que abraçar o projeto de Deus. Noé não foi chamado para exercer uma função e colocar em prática um projeto, tirar do papel um projeto que Deus deu? Se Noé dá uma de doido e vai na ideia e na onda dos outros e não arregaça a manga e vai trabalhar, posso dizer o que Noé seria?
mais um no meio do dilúvio com a sua família. É. Ainda que alguém não acredite nos processos que você passa, no propósito que Deus determinou para você, no projeto que você faz parte, Deus acreditando e você acreditando, tá de bom tamanho. Amém. A Glória situação, para me encerrar minha fala, é essa aqui. Você precisa esperar e confiar em Deus. Esperar é fácil? Esperar não é fácil. Sabe o que significa a palavra esperar? Ter esperança. Tem que entender uma coisa, que tudo espera para crescer na vida. Toda grande árvore que você olha para ela e diz, como você é grande árvore, ela já foi uma semente desse tamanho. Mas ela cresceu. Ela vai ter raízes. Porque o segredo não é crescer para cima. O segredo é crescer para baixo primeiro. O segredo é ter raiz. Para que no meio do processo, se alguém te cortar, você possa gritar, ainda que me corte pela metade, ao cheiro das águas eu vou voltar a brotar. Porque eu tenho raiz. Eu tenho história dentro do processo. Então nós temos que esperar. Esperar é ter esperança. Quem espera tem esperança. Quem tem esperança confia, quem confia acredita, quem acredita exercita a fé. A fé é firmeza. E o que a Bíblia fala sobre esperar? Para a gente finalizar. Salmo 37, versículo 4, ou verso 4. Deixa eu ver aqui se é isso, para mim não errar com vocês. Salmo de número 37, verso 34. Espera no Senhor e guarda o teu caminho e Ele te exaltará para herdades da terra. Salmo de número 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou seu ouvido para mim e ouviu o meu clamor. Números 23, 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem tão filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não faria, ou falaria ele e não confirmaria. Toma, Josué 21, 45. De todas. Se tu não der glória a Deus, eu vou até amanhã. De todas as promessas que Deus fez a Israel, nenhuma caiu por terra. Todas se cumpriram. Amém. Salmo de número 125, primeiro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a última, Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Não desista. Olha para mim. Não desista do projeto que Deus lhe confiou para estar trilhando os processos para chegar no propósito. Tem uma finalidade, tudo que você está passando. Amém. Glória a Deus. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu não entendi. Nem sempre a gente entende. No ano retrasado, eu estava pregando tão feliz. Casado. Sabe o que aconteceu? Comecei a emagrecer. Sabe para onde eu fui? Santa Casa de Misericórdia. Fizeram uma biópsia em mim lá. Sabe o que o médico disse para mim? Eu pesando aproximadamente 35, 34 quilos. Ele olhou para mim, sabe o que ele disse? O que você tem é tuberculose. Para quem prega, hein? Para quem Deus prometeu que ia ser um pregador, hein? Com tuberculose. Falei, nunca mais eu prego. O doutor me perguntou, o que você faz da vida, rapaz? Falei, de tantas coisas que eu faço, eu prego a palavra também de Deus. Ele falou, você é daquela igreja que os irmãos falam bem entusiasmados, bem eloquentes? Falei, sou sim, senhor. Ele falou, você vai ter que moderar muito, viu? Para poder falar, seu pulmão nunca mais vai ser o mesmo. Eu vim arrasado para casa, cara. Eu vejo todo mundo de máscara hoje, quem estava usando a máscara naquele dia fui eu. Sabe o que eu disse? Acabou os meus sonhos. Porque eu estava vivendo o sonho de Deus. O meu sonho foi no curso que eu passei, só que Deus me arrancou de lá. Deus me arrancou da formação acadêmica, até hoje é travada, trancada lá. Era o meu sonho.
Só que Deus me tirou do meu sonho para viver o dele. Mas nesse dia eu estava frustrado, porque eu vim para casa chorando e falei, Deus, quer dizer que o Senhor me trouxe? É aqui que o Senhor quer que eu venha, né? Quer dizer que eu vou morrer mesmo? Quer dizer que nunca mais eu vou pregar? Deus falou aqui, ó. Eu não tinha nem força para falar. Era o processo de Deus, eu não entendi. E Deus falou comigo aqui, ó. Davidson, a circunstância do momento que você está não altera o meu real propósito na sua vida. Amém. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Eu estou te preparando no processo porque eu quero que você conte as suas experiências comigo de relacionamento, não a dos outros. Amém. Deus falou comigo e eu senti naquele dia Ele me curando. Processo. E o processo dói. Você vê seu cabelo cair por causa do remédio forte. Mas Deus chegou naquele dia e mudou a história. Você tem que estar preparado para os processos, filho. Vocês são noivos, não é? É isso ou eu estou enganado? É. Quem sabe vocês não já pensaram de onde vai vir os recursos da gente? A gente olha para um lado e para o outro, como é que a gente vai fazer? Eu não sei nem por onde começar. É tanta coisa que dentro dos meus recursos humanos eu estou vendo que para me casar com você é só um milagre. Pega na mão da tua noiva aí agora. Pega na mão dela aí. Quero profetizar uma bênção especial sobre a vida de vocês. Urabacala, xandarabarrácia. Não abra mão do propósito. Honre o compromisso que vocês firmaram. Deus mandará os recursos devidos. Amém. Desde o primeiro salgadinho até o bolo. Porque Deus é Deus que honra quem trabalha para Ele. Continue trabalhando para Deus. E Deus dará os recursos necessários para o casal. Amém. Para que no meio do processo vocês também possam sorrir. Porque o processo não é só lágrima. O processo não é só choro. Orabaia, calaxandarabarrácia. Eu pensei que era o final. Eu pensei que era o fim. Mas quando Deus falou comigo, eu comecei a me sentir melhor e melhor e melhor e melhor. E quando eu pensei que não, dentro do processo, Deus me deu um presente. Quando a Cris olhou para mim e disse, Davidson, eu estou grávida. Amém. E Deus sabia que um dos meus sonhos era ser pai. E existem outras coisas que eu passei dentro do processo que não cabe eu falar aqui agora. Vai valer a pena, Abigail. Vai valer a pena, meu amigo. Vai valer a pena cada sofrimento. As palavras de ação. Tem hora que a Abigail não chora na frente do noivo, nem o noivo chora na frente da Abigail. Mas Deus vê. Vocês ainda não são um. Mas vai chegar um dia que quando um chorar, o outro também vai chorar e vai chegar para dar força. Vão se tornar uma só carne. É só o processo. Calma. Amém. Tem gente aqui nessa live. Ai, a canoriabai, a sebre, cominiabai.
passando pelo processo e às vezes está perguntando, Deus, que negócio é esse que eu estou passando? O Senhor não está comigo, não, Ele está dizendo agora que eu estou. Só eu estou no processo. E o meu propósito é maior do que as circunstâncias do processo atual. O meu propósito é maior. Dei honoria cantori bichos sebrio cala choria baia sério cando ya chavaredias aui. Charande corra mantera de comanância. Deus está dizendo para pessoas aqui, eu estou em silêncio, você está chorando, mas eu estou com você na caminhada dos processos. Você vai chegar ao propósito. Você vai chegar ao propósito. Tem muita gente chorando aqui, não acabou. É só o processo, faz parte. Davidson, mas eu estou no deserto, é só o processo. Davidson, eu estou no vale, é só o processo. Davidson, é só o processo. Davidson, meu casamento, é só o processo. Davidson, dinheiro, é só o processo. Deus permite que aos seus olhos você perca coisas, você não perde, é Deus que tira, para que Ele possa renovar para você, porque se Ele pedir para tirar, tu não deixa, tu segura, tu é apegado, tu é apegada. E no meio do processo, Ele vai te dando força para tu chegar até o propósito, porque o dono do projeto não te abandona no meio dos processos. Se fosse para você morrer, Deus não ia te trazer até aqui. Ei, quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca disse no seu pensamento, era melhor eu ter morrido? No momento de dor? Era melhor Deus ter me levado. Deus sabe que você não quer morrer. Deus sabe que você só está cansado. Você só está cansado. Mas desce uma força, um renovo para a sua alma nessa noite aqui. Você tem que no meio do processo, o fato de Deus estar no nosso barco não significa dizer que o barco não vai se quebrar, porque o barco para Deus é só um objeto, mas é a garantia de Ele estar conosco que vai nos fazer sobreviver, permanecer vivos. Tem horas que Deus está no barco e a tempestade vem. Tem horas que Deus está no barco e o barco se quebra. Tem hora que a presença dele está conosco e o barco se quebra. Vocês estão lembrados em Atos dos Apóstolos, capítulo 27? Paulo está num navio, num barco, e esse barco vai se quebrar. Só que ninguém morre. Deus reserva um pedaço de madeira para quem não sabe nadar. Só que ele não morreu afogado, chegou na beira da praia. Só que na beira da praia ele vai ser picado por uma víbora, por uma cobra. Quem está de fora diz o quê? Olha só, nadou tanto para morrer na beira da praia. Só que o Deus que nos chamou, Ele não vai deixar a gente morrer no meio do processo. As picadas da serpente vão vir. Porque tem horas que acontece isso aqui, ó. Tem horas que Deus permite que a cobra venha picar, que o veneno seja destilado. Mas só que tem uma coisa que Ele não permite. Ele não permite que o veneno da cobra faça efeito. Ele até permite a gente sentir a dor da picada. Porém, o veneno não faz efeito. Porque o processo, nós passamos por dores. E essa daqui é a última. Com Eliseu, estavam os filhos dos profetas. Um deles trouxe uma erva venenosa e colocou dentro da panela. Tomaram o caldo e alguém gritou, tem morte na panela. Eliseu falou o quê?
Tem farinha aí? Traz farinha para mim. A farinha é o antídoto contra todo o veneno de Satanás dentro do projeto de Deus em meio aos processos que você passou. A farinha aqui. Amém. Sabe o que Eliseu fez? Coloca a farinha aí. E com certeza misturou. Com aquela atitude, sabe o que ele estava dizendo para Satanás? E eu quero dizer para Satanás que tem tentado contra a nossa geração e tem tentado envenenar muitos. Enquanto tiver alguém que carrega essa farinha aqui, sabe o que a gente vai dizer? Coloca na panela, mexe. Porque se Satanás tentou matar com caldinho, só de pirraça, só de raiva, a gente vai comer pirão e vai ficar vivo. Amém, glória a Deus. Eu quero me despedir dizendo, não desista do chamado, do processo, do propósito e do Deus do projeto. Porque Deus é contigo em todas as etapas. Embora você chore e não entenda, a palavra de Deus, ela é fiel e ela sempre se cumpre. Lembre-se, Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo com você dentro desse processo. Deus abençoe, meus amigos. Muito obrigado. Se tiver alguém aqui que está afastado da igreja e quer voltar para Jesus agora, digita aqui, eu não aguento mais tantas lágrimas, eu quero voltar para Jesus. Digita aqui agora nos comentários. Eu não aguento mais viver fora do projeto de Deus. Eu preciso voltar, porque eu estou chorando fora do projeto de Deus, eu prefiro chorar junto com Ele. Digita aqui. Eu quero voltar para Jesus, que eu quero orar por sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Se tiver alguém aqui, você conhece que tem alguém aqui, só digita o nome da pessoa. Tem alguém aí do teu lado afastado, pergunta se ela quer voltar para Jesus, se ele quer voltar para Jesus, a gente está aqui para orar agora. Você tem chorado fora do processo de Deus. É melhor chorar dentro do processo. Passa os processos com Ele. Chora dentro do projeto para chegar no propósito. Com Deus é melhor. Com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Se tiver alguém para Jesus, digita aqui, tá bom? Eu quero agradecer aos meus amigos, esse casal maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade, pela honra. Eu realmente senti a presença de Deus. Eu estou muito feliz. Precisando de mim, sou servo de vocês. Estou aqui, viu? Manda as ordens. Amém. Nós queremos agradecer, meu irmão. Você com essa palavra abençoada. Eu sei, meu irmão, que esse país vai ficar pequeno, meu irmão. O Senhor já prega. E eu creio que Jesus vai te levar para tantos lugares. Quando você chegar lá, você vai dizer, meu Deus, foi o Senhor que me trouxe aqui. Rapaz, eu creio, viu? Meu Deus abençoe, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela honra, sempre é uma honra ouvir você ministrar a palavra. Precisando da gente, nós estamos aí, em nome de Jesus, amém? A honra é minha, meus amigos. Amém. Para encerrar, meu irmão, eu queria que o senhor orasse. Para encerrarmos a live. Viu? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muitas vidas passaram por essa live hoje aqui. Alguns, meu Pai, com problemas insolúveis no momento. Outro com decepções, frustrações na vida. E nós estamos aqui,